Boa noite, gente. Como é que vocês estão? Quanto tempo, né? Fiz uma pausa aí, né? Dei uma enrolada para continuar as minhas gravações. Mas talvez eu estava esperando aí surgir um assunto interessante. Um tema que me pegou aí, né? Numa leitura recente que eu estava fazendo, fui tirar um tarô que eu costumo jogar aqui para mim de vez em quando, um tarô de arquétipos, né? E dentro desse tarô, a figura que saiu para mim dessa vez foi o pai, né? Essa imagem aqui, não sei se vocês conseguem ver por causa do foco, né? Mas é uma espécie de pinheiro em negativo, né? Tem metade dele em branco e coisa cinza, uma outra metade do pinheiro, um pinheiro, né, mais realista, numa florestinha aqui, umas luzes, um colorido, né? E aqui tem até um símbolo, um triângulo para baixo, né? E aí eu fiquei pensando, né? O que está vindo por aí? Na clínica, vejo muitos pacientes trazendo questões referentes à morte do pai. Muitos casos de pais internados, pais adoentados, pais envelhecendo. Uma crise, né? Uma espécie de colapso dessa figura paterna. E aí eu já venho matutando esse tema da função paterna, da figura paterna já há algum tempo, porque eu achei interessante, uma vez uma paciente trouxe para mim, ela falou assim, um dia eu com as minhas amigas a gente fez um quiz, né? Uma espécie de pesquisa para ver quem tinha o pai mais sequelado, né? O pai mais fudido, né? E a gente já tinha conversado muito sobre a questão do pai, né? E ela trazia ali questões intensas, né? E ela falou, Paulo, pra você ter noção, não ganhei o quiz, né? Assim, então foi um debate apertado, vamos dizer assim, né? Então uma lá teve um pai que nunca apareceu no mapa, né? Então sempre foi criada com esse vazio, né? Assim, então a mãe criou sozinha e foi. Né? A outra teve um pai que abusou dela sexualmente. A outra teve um pai que, né, vinha de vez em quando, mas também nem tchum aí para a hora do Brasil, né? Então era muito predominantemente cuidada pela mãe, enquanto que o pai aparecia de vez em quando e uma figura mais errática, que não assumia a mãe também. Então eu achei isso interessante, né, para a gente ver como que a figura paterna está incerta, está nebulosa, está ausente, isso quando não entra de forma violenta, batendo na mãe, violentando a filha e aí vai. Então a figura paterna está nesse negativo, né, que nem aquele lado ali, nem negativo do pinheiro, né, essa figura aguda, essa árvore que não é tão, vamos dizer, majestosa, né? Mas é uma árvore de tempo mais frio, né? Uma figura que também é resiliente, que também, enfim, tem umas características de solidez, de vigor e de resistência, resiliência, né? Às intempéries, à neve e aí vai, né? Então eu estava pensando aqui, o que aconteceu com a figura paterna, né? Por que ela se tornou assim algo tão ausente, destruído, vazio, incerto, duvidoso, frágil, fraco e por aí vai. Por que a gente está vivendo isso hoje em dia? E isso é uma questão que eu coloco para vocês também. Né? Na psicanálise, isso é uma questão muito importante. Né? Só que é aí que tá. Né? Uma certa vez eu vi um psicanalista falando que, bom, né? Um dos maiores problemas hoje da psique humana seria a ausência da função paterna, a ausência da figura paterna, e aí vai, né? Lares que não tem esse corpo coeso, né? A destruição da família, do núcleo familiar, né? Que tem acontecido aí, né? Nos últimos séculos, né? Desde a Revolução Industrial, nessa
essa construção de um desenvolvimento econômico burguês, que foi desencantando o mundo, que foi alterando profundamente as, né, instituições, as tradições e, mais recentemente, a revolução, digamos, sexual, a emancipação da mulher, as lutas feministas e todo esse corpo de transformações, né, chega na gente hoje desse jeito, né? Então eu acho isso muito interessante, né? Como é que as revoluções, tanto políticas, quanto econômicas e quanto sexuais, colocam o homem nessa sombra, nesse lugar de vazio, nesse lugar de incerteza, de covardia, de ausência, de descaso, de violência, né? Então tem um livro que eu usei como referência aqui para montar um roteiro que se chama A Cultura do Narcisismo, né? E do Christopher Lasch, né? E esse livro, eu acho ele um livro muito interessante, muito preciso nas colocações que ele faz, né, a respeito das consequências dessas revoluções, né, dessas transformações que a sociedade foi passando, e principalmente no último século. Então, para ele, tudo gira, digamos assim, tem como eixo essa espécie de regressão psicológica do indivíduo a um estado de quase que de primitivo emocionalmente falando. Então a sociedade meio que vai criando seres imaturos, né? vai forçando uma espécie de regressão em massa dos indivíduos. Por isso que os problemas que a gente vive hoje têm muito mais relação com estados muito primitivos do psiquismo humano, né? Vamos dizer que as coisas estão piorando, né? Assim, do ponto de vista emocional. Então ele vai fazer uma espécie de paralelo, né, entre psicanálise e sociologia. Nesse tratado ele fala, né, bom, a mulher saiu do pedestal, né, de uma idealização romântica, e isso muitos analistas vão falar, vão traçar esse paralelo, né, da objetificação da mulher e da maneira como ela foi idealizada, né, pela literatura, pela cultura e por aí vai. Então, e esse autor fala, bom, as mulheres saíram dessa idealização para o estupro, né? Então é do pedestal para o estupro, né? Então olha como é que ficou, né, a figura feminina, né? Então o saldo não foi tão legal, né? Vamos dizer assim. E dentro desse comentário, né, vamos dizer, as mulheres se emancipam de um lugar de sujeição e submissão e vão perder, é claro, uma série de privilégios, prerrogativas e por aí vai, né? Ou seja, elas não são mais o sexo frágil, não são mais paparicadas, não são mais cercadas vamos dizer, de cuidados e etc. Por quê? Porque percebeu-se claramente que isso era um engodo, né? Isso era um engano, né? Isso era uma espécie de cercado para mantê-las ali, né, submissas e dependentes desse homem, dessa figura paterna, né, o que a gente chama de patriarcado ou paternalismo, que mantinha então as mulheres dentro desse cercado, né, bem demarcado, limitado do que elas podiam fazer, desejar e querer da vida delas, né? Então assim, elas tinham um bem-estar, mas não tinham liberdade, né? Tinham um bem-estar ali, um conforto, sei lá, do lar e enfim, o que a gente pode perceber. E então, com as lutas feministas, isso vai sendo desconstruído, questionado e, enfim, alargado, amplificado, e as mulheres vão questionando essa posição e vão saindo dela. A partir daí, eu vejo algumas amigas às vezes comentando, como eu queria voltar a ser dona de casa, né, para não ter que trabalhar, enfrentar a vida e ter que encarar um monte de coisa, um monte de problema, que antigamente a dona de casa não precisava se dar ao trabalho, né? Então, assim, esses contrastes eu acho interessante, né? Parece que a luta feminista inaugura uma nova era para as mulheres de muito maior liberdade e mobilidade em todos os sentidos, de poder assumir sua sexualidade, seu desejo, de poder ter relações apenas sexualmente, sem ter que juntar sexo e amor, né, de uma forma romântica, idealizada, como sempre foi feito. Então esse cenário hoje de abertura e liberdade maior traz como saldo
uma coisa um pouco negativa da parte dos homens, na minha opinião, né? Então, para mim, o que todas essas revoluções permitiram enxergar, né? Para mim está bem claro uma maior coragem, né, do público feminino e das minorias e de quem hoje luta para ter um espaço, para poder ter a sua própria vida, ter as suas coisas. E uma coisa assim de uma coragem muito maior de encarar as coisas, né? De viver quebras, viver decepções, frustrações e por aí vai. Então eu vejo isso até mesmo na clínica, né? As pacientes passando por situações terríveis, são trocadas, traídas e toma ghosting, um monte de coisa. Enquanto que os homens, em geral, uma posição muito mais defendida, uma posição muito mais retraída. É quase como assim, ai se, né? Não entra nem nas relações. Né? A maioria dos homens não está nem assumindo as relações. Não está nem se arriscando a, né, ter uma relação, a assumir alguma coisa, a bancar, né, uma família, por aí vai. Né? Uma intimidade maior, uma relação mais profunda. O que eu vejo em geral, os homens comprando uma posição muito mais gratuita do ponto de vista amoroso, sexual e afetivo. De que forma? Bom, não vou assumir uma relação. E é isso que eu queria trazer hoje como um ponto aqui de discussão e de pensar, né? Como pensar a questão do eu não quero namorar, por exemplo. Né? Essa fala que eu vejo muita gente na clínica se queixar, né? Tipo, tô encontrando pessoas, tô conhecendo pessoas, mas o cara já chega com essa fala pronta, né? Já parece que é um esquema, né? Ah, não quero me envolver, não quero ter uma relação, acabei de sair de um casamento, acabei de ter um divórcio, acabei de nananã. E o cara já chega de cara com esse discurso enlatado, pronto já, e já meio que fecha as possibilidades daquele encontro, né? Já mata as possibilidades daquele encontro. Então eu vejo da postura masculina tá muito enquadrada com esse tipo de fala. As mulheres também têm isso. Ah, o cara pode ter acabado de terminar, tá fazendo um luto da relação, tá dando um tempo mesmo, tá puxando um fôlego e não quer grandes envolvimentos, grandes tensões emocionais e por aí vai, né? Apanhou, teve um trauma, sei lá. Mas o que eu quero dizer aqui não é isso, tá, gente? Não é se eu não quero namorar porque o cara acabou de ter um término, por exemplo. Né? O que eu quero dizer é aquela figura que, né, intencionalmente não quer se envolver com as pessoas. Né? Tá ali no Tinder, nos aplicativos de encontro, aquela coisa toda, e já vem com esse discurso pronto para poder, né, ficar com o maior número de pessoas possível, para deliberadamente não ter nenhuma relação mais profunda, não aprofundar nada, né? De ficar na superficialidade, no sexo, naquele date, no encontro, né, agradável, de poder só pegar uma saída, pegar um bar e por aí vai, né? Então, e esticar no sexo, fazer esse combo. E eu brinquei assim, né? Essa frase do eu não quero namorar, ela tem implícita várias coisas, né? Deixa eu ver aqui, o que eu anotei. Quero correr na chuva e não quero me molhar. Né? Quero entrar numa relação, mas só para ter a parte boa dela. Quero ser um investimento amoroso, no caso das mulheres, né? Sem ter que dar nada em troca. Né? Então essa frase do eu não quero namorar agora, né? Ou enfim, não quero nada sério no momento, para mim tem implícito um monte de coisas. Então eu vejo que os homens assim que chegam com essa frase já pronta na ponta da língua, o que está em jogo? Né? É assumir uma certa relação cool, leve, né? Tranquila, e também uma certa honestidade afetiva, uma responsabilidade afetiva. Né? Eu não vou enganar a mulher, não quero criar falsas expectativas. Então o cara já joga, né? Joga sério, joga a verdade na mesa. Né? Então essa é a fachada desse cara. E eu acho isso uma coisa muito oportunista dos homens. E para mim é o ponto central dessa covardia generalizada masculina, né, que eu estou vendo neste exato momento, no nosso momento histórico, vamos dizer assim. Né?
E qual que é essa covardia generalizada masculina? É tirar vantagem de todas as revoluções, lutas e, enfim, embates que ocorreram nos últimos séculos para abrir mão de uma posição de implicação, de uma posição de responsabilidade, de assumir o que ele veio fazer, o que ele quer e o que ele, enfim, né, do que ele pretende e demanda da própria vida e está aberto às implicações disso. Né? Toda colocação de desejo na mesa, toda vez que você quer alguma coisa, busca alguma coisa, vai em direção a algum encontro, isso vai ter implicações, consequências, conflitos e demandas, inclusive dos outros que estão envolvidos nessa situação. O que o homem quer hoje em dia, né? Diante disso tudo, diante das inovações tecnológicas, diante dessa liberdade econômica e, enfim, limitada que a gente tem hoje em dia? O homem quer ficar numa posição de não implicação generalizada, né? Ele quer ficar atrás da telinha do computador xingando todo mundo, né? Ele quer transar com todo mundo sem se envolver com ninguém. Então o homem ele meio que se instalou nesse limbo, né? Nessa trincheira existencial, super acovardado, né? Super medroso, super fragilizado, super vulnerável do ponto de vista afetivo. Né? E ninguém fala isso. Né? Assim, por quê? Porque está tudo misturado nesse sopão, né, de emancipação. Então o homem fala, tá, já que as mulheres querem direitos iguais, quer tudo igual, então elas que cuidem das crianças e eu vou me divorciar. Então veja como a instituição do casamento, quando ela é desconstruída, né, ela deixa de ser uma obrigação social, tudo isso em parte graças às lutas feministas aí. O que o homem faz? Fala, beleza, porra, né, vamos acabar com essa instituição arcaica, retrógrada e vamos ter amor livre, ótimo, né? Mas se você engravidar, foda-se, né? Foda-se você. Ah, vamos transar mesmo, vamos com tudo, vamos curtir a vida, mas né, se você pegar uma doença, azar os seus, se você pegar um filho, azar os seus, se você engravidar, você que se vire. Perceba, né? Então todos esses ganhos sociais que a gente teve nos últimos séculos virou uma espécie de saída de emergência, porta dos fundos aí para que os homens não assumam mais o seu lugar social, o seu lugar amoroso nas relações. Então eu acho que isso é o ponto que está aqui inserido na questão do eu não quero namorar. Né? Então o cara chega com esse discursinho mequetrefe, né? E eu falo, pô, tá, quem que em sã consciência consegue planejar, tipo assim, querer namorar, por exemplo, né? Você vai sair com pessoas, você vai encontrar pessoas, isso é, por definição, imponderável. Né? Não tem como você prever o que vai acontecer depois de um encontro. Pode ser que você se apaixone, pode ser que não, pode ser que você não goste. Então, como é que você sabe que você quer ou não namorar? Então, em primeiro lugar, eu falo para as pessoas, olha, esse papo de eu não quero namorar é uma balela. Né? Por quê? Porque isso é uma coisa que você não decide, você não planeja. Você não fala assim, eu vou namorar semana que vem. Eu vou me apaixonar depois de amanhã. Vou deixar de amar a fulana daqui a 5 dias. Isso não é planejável. Dinâmica afetiva não é algo planejável, não dá para pôr no Excel. Né? Então esse papo de eu não quero namorar é uma balela total. Né? Assim, isso não quer dizer nada. E o cara, se ele gostar da mulher, ele vai querer namorar com ela. Né? Então ele vai ficando com um monte de gente e ele vem com esse papo furado, né? Ah, não quer namorar. E claro que se ele se envolver e gostar da pessoa, é claro que ele vai querer namorar com aquela pessoa. Né? Mas o legal dessa frase é o quê? Que ele vai como um Zé que não quer nada e claramente as mulheres, e isso eu acho outro ponto, né, interessante dessa questão, é que, bom, os homens em geral são muito mais retraídos do ponto de vista afetivo, muito mais inseguros, muito mais fragilizados, então eles estão muito mais acostumados a reprimir os seus afetos dentro das relações e a, enfim, fazer outras trocas, né, muito mais via sintoma, via né, distorcida, né, de fruir suas carências afetivas, nunca assumindo, lógico, suas carências afetivas,
Enquanto que a mulher é muito mais aberta nesse sentido de abrir suas demandas afetivas, de se engajar em relacionamentos afetivos e por aí vai. Então, esse duplo standard aí, né, esses dois pesos e duas medidas, eu acho que se torna uma armadilha fatal aí para as mulheres, né, nesses relacionamentos fluidos contemporâneos. Então, assim, eu acho que esse é outra questão muito injusta, né, dessas relações mais líquidas, contemporâneas e etc., para a mulher, né, porque a mulher vai se envolver com muito mais abertura, com muito mais coragem afetiva, e vai se deixar levar muito mais facilmente por essas situações, né? Então aquela coisa, a pessoa vai transar, vai ter uma noite, vai ter vários encontros, várias situações de intimidade, né? Aquilo é muito mais fácil, digamos assim, para uma mulher se envolver ali, criar vínculos e relações e coisas, do que para o homem, né? Então, eu acho muito engraçado, né? Por quê? Porque, novamente, essa fala do eu não quero namorar, né, faz com que o cara continue ficando com a pessoa, com a garota, sei lá. E lá pelas tantas, a garota, claro, né, vai se envolver depois de, né, vários encontros, vários momentos legais, de vários sexos e por aí vai. A garota vai se envolver e vai se apaixonar, sei lá, vai gostar do cara, vai começar a investir a relação. Vai abrir mão de coisa, vai encontrar o cara, vai começar a encontrar mais, enfim, vai começar a querer agradar, um monte de coisa, né? Vai se disponibilizar, né? Encontrar o cara sempre que ele quiser e aí vai. E a contrapartida do homem é falar, olha, aí é contigo, né? Tipo assim, tá ótimo, né? Assim, ele não vai negar esse investimento, ele não vai negar esse apaixonamento, ele não vai negar essa abertura afetiva da mulher, essa disponibilidade da mulher, né? Então eu acho isso muito desproporcional, muito injusto, muito, né, quase que exploratório, né, muito degradante, né, dessas relações contemporâneas, né? Então assim, o homem, ser muito mais defendido do ponto de vista afetivo, entra nesse cenário de relações fluídas muito como um aproveitador de paixões, de amor, de investimento afetivo. E na hora H, quando a mulher, claro, depois de meses, sei lá, ficando com a pessoa, vai demandar alguma coisa do cara, afinal ela já deu um monte de coisa ali naquela relação, já investiu, já pôs energia, o cara vai lembrar dessa fala, né? Ele vai falar, olha, lá atrás já falei pra você que, né, eu não queria nada, que eu não queria namorar, que eu não estava aberto para uma relação, então é isso aí, né? Se vira nos 30, ou seja, o cara vai negar, digamos assim, essa demanda, né? Então essas relações de sem demanda, né, demanda free, que a gente tem hoje em dia, as relações líquidas aí, é uma armadilha, na verdade, né? Por quê? Porque o cara vai jogar esse papo furado, que ele não quer um namoro, vai claramente usufruir desse investimento afetivo e na hora H vai jogar isso na cara da mulher como se fosse uma coisa acordada, honesta e lógica da parte dele, né? Então aí vai pro ralo todo aquela ideia de responsabilidade afetiva e por aí vai, né? Por quê? Porque ele vai falar que tá falando a verdade, que ele tá sendo honesto desde o início e que a mulher entrou porque ela quis e é azar dela, né? E aí, por aí vai. Essa história eu acho que todo mundo já viu ou já passou e muito comum. Então, assim, eu acho que isso retrata claramente a posição masculina na contemporaneidade. Essa posição oportunista, essa posição de não implicação, de não se envolver, de não sentir, né, de negação dos afetos, tanto é que esse capítulo no livro lá da cultura do narcisismo é um capítulo que se chama Fuga do Sentir, Sociopsicologia da Guerra dos Sexos, né? Eu peguei esse capítulo e, bom, poderia falar de algumas coisas que ele fala lá, por exemplo, né? Ele fala da deserção emocional do pai, né? No caso da família, como uma consequência dessa liberação sexual da mulher. Determinados a manipular a emoção dos outros enquanto protegem a si mesmo
contra as feridas emocionais. Ambos os sexos cultivam uma superficialidade protetora, um distanciamento cínico que não é percebido, mas que logo se torna habitual e normalmente deixa as relações amargas apenas pela sua repetição. Então, aqui comentando a questão da superficialidade das relações, de como isso impacta de forma negativa o convívio das pessoas, né? O exercício de uma relação mais profunda, mais íntima, mais amorosa. Aqui eles relatam uma cena, né, de uma mulher, que se não me engano é lésbica, e comenta: os únicos homens com os quais eu fui capaz de ter uma relação sexual foram homens pelos quais eu não dava a mínima. Assim eu poderia deixar embora e isso não me tornava então vulnerável, né, para essas rupturas, né? E aqui outro trecho ele fala que a promiscuidade é a forma mais comum de fugir dos próprios sentimentos, né? Então essa coisa de ficar com um monte de gente como sendo na verdade uma fuga, né? De sentir, né? E de lidar com o que você sente, de acessar os seus traumas amorosos, de lidar com, enfim, toda essas feridas que estão dentro aí do nosso coração peludo contemporâneo, né? A propagação do sexo como algo saudável e normal, aquele sexo cool que a gente comentou, parte da vida, né? Mascara um desejo de dissociar a intensidade emocional que o sexo inevitavelmente desperta. Novamente, né? As pessoas vão ficar, vão transar, vão ter um monte de coisa. E, claro, isso vai despertar um monte de afetos, de vínculos e de investimentos de ambos os lados. Mas na hora H o cara fala que não quer um namoro. Então isso aí é que a gente tá vendo, essa dissociação ridícula, incoerente e bizarra que o homem hoje surfa loucamente, né? Isso nas relações amorosas, isso na família e nas relações econômicas, né? Por exemplo, lá em Brumadinho você tem uma ruptura de barragem e quem foi preso? Ninguém, né? Por quê? Porque não tem mais um responsável, um presidente, tudo sociedade anônima, só Deus sabe quem que comanda esse negócio. Então você percebe que a função masculina de responsabilidade, de assumir coisas, foi pro beleléu, né? Foi pro espaço. Então eu acho isso muito conveniente, muito perverso, né? Do ponto de vista psicanalítico aí, vamos dizer, né? Então essa retirada do masculino, quase como assim, tá, se o patriarcado, né? Se a figura masculina é puramente negativa, violenta, dominadora e subjugadora e vamos dizer, sei lá, negativa, né, de em todos os aspectos, assim como muitas vezes, né, eu vejo num discurso feminista querendo colocar que o homem é praticamente um ser incorrigível, né, uma coisa que, digamos, explica todos os problemas do universo atualmente falando, né? Eu acho que esse discurso é muito bem apropriado pelos homens, no sentido de falar, então tá, então eu me retiro, vocês que se virem, né? Vocês que se explodam aí com os problemas da sociedade, né? E de tudo que implica ter relacionamentos. Então acho que isso foi muito conveniente para os homens. Eu iria ainda comentar, mas como já estou indo para 30 minutos aqui, eu ia comentar a parte da função paterna na psicanálise. Eu acho que posso deixar isso para um próximo episódio. Eu ainda devo também provavelmente dividir esse episódio, vou ver como é que eu vou editar. Mas espero que esse episódio hoje tenha despertado em vocês uma reflexão sobre o que é o pai, o masculino e que função a gente pode pensar para o masculino, né, diante do que a gente tem enfrentado hoje em nosso dia a dia nas relações humanas, nas relações amorosas e por aí vai. Eu sinto muito falta de uma coragem masculina, né, de um posicionamento masculino do homem assumindo o seu lugar na sociedade e buscando de uma forma positiva recolocar algumas coisas no lugar e poder dar uma direção para as coisas que estão acontecendo hoje, né? Então acho que isso vem muito de um lugar do masculino que, na minha opinião, já não é mais tematizado, não é mais debatido na prática mesmo, né? A gente hoje critica muito o patriarcado, o paternalismo e esse masculino tóxico, mas muito pouco o que seria um masculino positivo.
Então espero que a gente possa aí abrir alguns caminhos de reflexão a respeito do que seria o papel do masculino e por que que ele não se exerce hoje em dia de uma forma positiva, né? Isso aí, pessoal. Fiquem em paz, um bom final de semana para todo mundo, uma boa semana. E a gente se fala aí, o Dia dos Pais está chegando, né? Acho que isso também casa aí com esse momento do ano que a gente está passando aqui. Um abraço para todo mundo e até a próxima. Tchau, tchau.